dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Tudo bom, tia aí? Tá começando mais um programa desse podcast que vocês já amam sofrer junto. Nós tivemos abraço coletivo nessa segunda-feira. Foi uma sequência de sofrimentos que eu adorei, porque eu fiquei compartilhando a minha vida mesmo. Foi uma torture room. Escape 60, abraço coletivo. E a gente prometeu que hoje ia ter tema emocional. Então, responsabilidade emocional é o nosso tema. Mas antes de tudo, eu sou a Ariane Freitas, Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade, mais conhecido como Vitor _Wolf nas redes sociais aí. Eu sou o Francisco Junqueira, Call of Junqueira. E nós estamos nas redes sociais, no Instagram como @estamosexaustos, no Twitter e no Facebook como @exaustospod. Procurem a gente, tem grupo lá no Facebook para vocês conversarem. Tem e-mail para vocês mandarem pra gente seus dilemas. Estamos todos exaustos@gmail.com. E o negócio tá louco, tá legal, tá gostoso, tá crescendo de um jeito que a gente não esperava esse ano e a gente tá curtindo muito ter essa conversa com vocês. Vocês perguntaram da frase solta ou um negócio que tá crescendo de um jeito que a gente não esperava aí. Ai. Ari deu uma sugestão, a gente tava conversando aqui, da gente deu... logicamente é mais trabalho pra mim, mas tudo bem, eu acho engraçado. Não, se você não quiser, não precisa, entendeu? Isso se chama passiva agressividade, tá, gente? Acadêmicos! Eu vou tentar fazer por bimestre um festival de frase solta aqui desse programa. 11 a cada 10 são da Ariane. É certamente. Mas é isso, E vamos falar então hoje sobre responsabilidade emocional. Responsabilidade afetiva. Vocês se sentem responsáveis? Eu vou começar com uma frase, pra quem não tem noção do que é isso, porque eu perguntei no Instagram como as pessoas lidavam com isso, eu recebi alguns. Eu não faço a menor ideia do que é isso, real. E aí eu encontrei uma frase que define mais ou menos, e a partir dessa frase a gente vai delimitar melhor o que é no resto do episódio. Mas responsabilidade emocional é dar ao outro a clareza e a transparência do que se passa por dentro. E a partir daí, a gente começa a falar sobre isso. Você perguntou como que a gente trata a responsabilidade emocional, né? Isso. Eu quero começar falando que a responsabilidade emocional, a gente costuma falar disso o tempo inteiro, principalmente quando merdas acontecem, e a gente delega muito ao outro a responsabilidade emocional. E responsabilidade emocional é uma coisa que a gente tem que ter em primeiro lugar consigo mesmo. A gente tem que sempre contemplar o que está sentindo, o que está acontecendo na nossa mente e ser muito honesto consigo mesmo, porque se a gente não consegue ser honesto em relação ao que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, a gente não vai conseguir poder dizer isso para o outro. E eu até anotei aqui, porque eu falei assim, nossa, isso são coisas muito importantes que a gente precisa comentar. E meu celular travou. Tá. Quem dá sinal é guarda de trânsito. A gente tem que ser claro e objetivo quanto ao que a gente quer. Não dá pra ser um enigma, entendeu? Não dá pra ser um mapa do Piratas do Caribe, né? Ninguém tem bola de cristal. E a gente precisa ser honesto. Muitas vezes as pessoas falam, mas ele tava dando sinais, eu não percebi. Eu dei todos os sinais. Não. Sinal não adianta, sabe por quê? Porque sinal é aberto a interpretações. Se você quer que uma coisa seja saudável, que as pessoas, precisa ter comunicação. E, em primeiro lugar, essa comunicação precisa ser clara. Não pode existir Não pode ter certeza. abertura Justamente. para outras interpretações. Até então, porque é uma construção social, são contratos sociais. A gente usa muito essas palavras aqui. E você não redige um contrato com coisas enigmáticas. Você não redige um contrato com meias palavras. Você sabe o que você quer, onde você quer. O que se perde nisso é que, de fato, nós não temos domínio do amanhã. Nós não temos domínio do que vamos sentir. Só que daí, para uma irresponsabilidade, que é o que a gente também vai debater aqui, tem um abismo. A gente tem que tomar cuidado conosco e com quem está com a gente também, porque é um jogo de dois. Nossa, é exatamente o que eu falei. É ter responsabilidade emocional consigo mesmo e não a ponto de se blindar e delegar a culpa pro outro. Mas no sentido de ser honesto e criar essa via de mão dupla em que os dois se sentem à vontade para dizer, olha, eu não estou confortável com isso, olha, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E um sempre ter a possibilidade de escolher tá ou não naquela situação. Folheando, antes de vir pra cá, eu tava fazendo uma limpa no Facebook e eu vi uma frase que eu tinha tirado de um print que eu achei muito icônico de uma resposta que um amigo meu, o Maia, tinha me mandado uma vez quando eu tava falando sobre relacionamentos no Twitter. E que uma coisa totalmente tem a ver com responsabilidade emocional,
Que ele falou, cara, a dificuldade das pessoas entender é que relacionamento se divide tudo. Tudo. Quando você está aberto a ter um relacionamento, você divide tudo. Inclusive erros e responsabilidades. E você tem que ter muita consciência disso quando você fazer essa mediação, fazer essa reflexão sobre a responsabilidade emocional do outro, porque um peso de algumas outras coisas também cabe a você. E não é só você direcionar todas essas incertezas ou responsabilidades da outra pessoa. Porque você está num relacionamento. Tudo é dividido. Eu estava lendo um texto de um psicólogo ou psiquiatra, não lembro agora, porque era gringo e minha cabeça não está muito boa hoje. Mas ele falava que a responsabilidade emocional tem muita relação com, por exemplo, um crime de uma pessoa que mata alguém enquanto dirige bêbada. Uhum. Ele não tem culpa, necessariamente, do acidente na prática. Mas ele tem culpa também, porque ele estava bêbado. Ele se colocou na situação de risco. Sim. E a gente, quando chega nas situações práticas que a gente vê, assim, cometeu um crime porque estava bêbado, porque estava sem tomar alguma medicação, tem um problema e não tomou. Essa pessoa é condenada mesmo assim, porque ela tem culpa. Só muda a diferença do culposo e doloso. Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso também na forma emocional. A gente pode não ter a culpa direta, a gente pode não ter feito uma coisa para a pessoa, mas uma ação nossa pode ter causado a atitude da pessoa de se sentir mal. Eu acho que esses destrinchamentos à luz dos relacionamentos, eles acontecem porque as pessoas não sabem mensurar o que está acontecendo no relacionamento em relação ao que acontece com a própria individualidade. Quando são fatores que se misturam, as pessoas criam conceitos absurdamente abstratos e equivocados a respeito de uma relação. É daí que surgem essas ideias, por exemplo. Eu não me relaciono porque eu não quero perder a minha liberdade. Eu não faço isso porque não sei o quê. Ou do outro lado, pessoas que se relacionam e viram uma amálgama de duas pessoas. Sim. Perdem as suas identidades. Individualidades. Eu acho que a nossa individualidade é uma coisa sagrada, a gente tem que manter. Uma vez, porém, que estamos nos relacionando, que optamos por nos relacionar, a gente tem que entender que a gente está topando construir alguma coisa. Nesse caso, tem outra pessoa com você que está trazendo para você uma nova trajetória, novos pontos de vista, novas experiências, e aí tem as suas, as da pessoa, e o que vocês vão construir com os dois fatores juntos. Sim. São universos diferentes que precisam dialogar, mas eles não podem se misturar. Ou você cria essas situações absurdas de pessoas que flertam sem interesse, pessoas que se relacionam, mas elas se relacionam sem se relacionar, porque elas não querem perder o que elas entendem por individualidade, pessoas que se perdem dentro de um relacionamento e não conseguem mais se encontrar. Eu acho que a gente tem, inclusive, são coisas importantíssimas e são temas que nós já conversamos antes, que eu acho que são pilares. Que o primeiro é autocuidado, é se conhecer, se permitir, entender os seus limites e as coisas que você está disposto a fazer ou não na sua vida e que te fazem bem ou que não fazem. E ter certo na sua cabeça o que você quer, o que você não quer, para você poder conversar com o outro. O segundo é empatia. Entender o outro, se colocar no lugar dele, saber que as pessoas têm situações ruins na vida delas que influenciam diretamente do que pode acontecer em você, ruins e boas. Mas, enfim, o que a pessoa está passando também influencia no que vai acontecer no relacionamento. E de você conseguir projetar o que você está passando para ela. Sim, e a forma como você vai lidar com ela, né? Sim, é muito importante essa reflexão de, tipo, assim, estou me comportando de X maneira, estou falando tais coisas. Se eu estivesse ouvindo essa mesma coisa, o que eu estaria pensando agora? Sim. Entendeu? E é por isso que, assim, não se trata... Desculpa, Ari. Não se trata de controle. Não se trata de você se controlar ou se podar. Mas você tá prestando atenção no que você tá falando, no que você está fazendo, porque tudo que você faz reverbera alguma coisa de volta. Sim. E às vezes você pode deixar coisas no outro que são coisas ruins. Você pode deixar cicatrizes e feridas ali, sempre protegido por esse argumento de mas eu tô sendo eu mesmo, mas é minha individualidade, mas não é bem assim. Não. A responsabilidade emocional, ela não tá prevista em lei, não vai aparecer um policial na tua porta e vai te falar, você vai pagar, você vai pagar tanto tempo de pena porque você sacaneou. Não, é uma coisa que vem de valores e de índoles nossas para com o outro e vice-versa. Não existe um padrão de lei, não tá escrito na tábua dos 10 mandamentos.
Então é uma coisa Porque que a gente funciona diferente também em cada dinâmica de cada relacionamento. E o terceiro pilar é sinceridade, honestidade. É você conseguir se abrir. E eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade. Por quê? Porque a gente tem medo de conflito e a gente tem um receio sempre de querer prever o que a outra pessoa vai sentir ou reagir. E em vez de simplesmente conversar com a pessoa, a gente começa a desviar os nossos comportamentos para não bater naquilo que a gente acha que a pessoa acredita. gera situações... Então aí você não abre o diálogo e é aquela pior situação, que, do meu ponto de vista é a pior situação possível, que é quando você começa a pensar assim, eu não vou fazer isso porque vai machucar essa pessoa. Eu não vou falar essa frase porque talvez machuque ela. Eu não sei se eu estou muito afim, mas eu vou continuar levando porque eu não quero magoar. Eu já ouvi... Entendeu? Ou já a ouvi pessoa que quer... Ou, só para não perder o fio do pensamento, ou a pessoa que simplesmente se coloca a condição de não vou conversar, mas não reflete sobre nenhuma palavra posterior do que vai falar e, cara, solta as coisas mais absurdas do mundo. Porque ela tá indo pensando em si só. Estou falando para deixar muito claro, mas vai lá e, tipo, mano, fala palavras-chave muito Eu já tive contato assertivas com de uma forma totalmente escrota. Eu já tive contato de situações de pessoas que elas chegaram a namorar um mês com uma pessoa para soltar a seguinte frase: eu precisei ficar, assim, namorar um mês pra saber se eu gostava mesmo. E eu falei, mas por que você topou namorar, então? Porque de repente você não gosta, você atrasou 30 dias da vida dessa pessoa, 30 dias. As pessoas atrasam muito mais que um mês da vida das outras com essa coisa de não querer ser honesto, de falar, olha, eu não tô a fim de me envolver. Elas vão alimentando o envolvimento e gastando a vida de outra pessoa. Não, isso vai dinamitar toda a energia emocional dela por conta de um término de uma coisa mal resolvida tua. Nós temos todo o direito, deixando bem claro antes que venha algum engraçadinho desvirtual que a gente fala, a gente tem todo o direito de não querer se envolver. O que a gente tá colocando aqui é que o outro tem direito de saber o que você tá sentindo. Pra ele prever o movimento dele. Exatamente. Tipo, eu quero entrar nessa relação que não tem futuro, ou eu vou ficar na minha. Eu quero me envolver emocionalmente com essa pessoa que tá me dizendo que não tem disponibilidade emocional, ou eu vou tocar o barco. Eu consigo lidar com uma coisa casual, ou eu não consigo. Tudo isso é uma coisa simples, é uma coisa que pode ser determinada no início. Óbvio que mesmo determinando, talvez exista um envolvimento que não foi combinado. Mas assim, isso impede tanta merda de acontecer. Não, um exemplo pra gente deixar de sair do campo da ideia e do projetismo, vamos dar um exemplo. É tipo, você... Vamos lá, vamos pôr o nome. O Carlinhos terminou um relacionamento faz de muito tempo, faz 2, 3 meses. Comecei a me envolver com uma pessoa nova. Vai dar super certo. Tipo, ele não tem certeza nenhuma de como que ele tá por dentro, ele não refletiu nada. É a primeira pessoa que ele tá saindo, vamos enfiar no outro relacionamento. Vai super dar certo. Porque é uma pessoa que está... Então é que tá. A gente não pode estar em busca de relacionamento. Relacionamentos, eles são construídos, eles não acontecem. E nem se ele tiver buscar, mas ele não parou um segundo pra ver se o relacionamento anterior dele está bom. Mas eu super acho que o Carlinhos pode se envolver com outra pessoa e pode dar certo. Acontece. Mas o problema é que o Carlinhos não parou pra pensar o que aconteceu antes. Não. Aquilo que aconteceu antes foi superado? Está ok? Está muito bem resolvido internamente? Porque são pessoas que ou não eu vou conseguem... começar a me envolver e vou falar, opa, peraí. É o peraí que é um problema. Eu tô lembrando aqui de uma coisa que eu vivi lá e que talvez eu queira voltar lá pra resolver. O Carlinhos tem que entender... E aí a pessoa fica no meio. O Carlinhos tem que entender que não tem problema, ele não vai morrer, ele não vai ser condenado ao 8º círculo do inferno, não vai ser açoitado por demônios pela eternidade se ele ficar solteiro. Sim. Não significa que ele estará sozinho. Então ele precisa parar de achar que ele tem que estar envolvido o tempo inteiro com alguém. Porque senão vira aquela pessoa, eu adoro essa metáfora, é um trem na contramão. E ele vai levando todo mundo, um monte de gente com ele. Ó, vocês querem ter o ouvinte quer ter uma certeza de quando você tá bem pra ter um relacionamento? Quando você não tá pensando em ter um relacionamento. Quando você tá tranquilão. Aparece, né? Simplesmente cai no seu problema. Olha, um relacionamento. E eu vou falar uma coisa que é meio polêmica aqui. Abrir mão de joguinho é essencial. Jogos mentais. Não abro mão dos meus joguinhos. Não, World of Warcraft não. A gente tá falando de World of Warcraft? Não. Mas o Vitor é uma pessoa que acredita que o flerte é um jogo. Então, o flerte. O flerte. Mas o relacionamento começa ali. Então, mas a etapa do flerte, infelizmente, na sociedade contemporânea, ele é encarado como... O flerte eu concordo que ele pode ser. O joguinho que eu tô falando é um mind game do tipo... não vou falar tal coisa porque a pessoa não sei o quê. Vou deixar a pessoa... deixa a pessoa no vácuo. Vou deixar a pessoa no vácuo agora porque de repente ela volta.
Se você já tá apelando pra esses cheats, você já tá num relacionamento complicado, porque você não consegue comunicar pra pessoa que você tá insatisfeito com alguma coisa ou que você quer alguma coisa. Então já acende o sinal de atenção. Porque se você tá precisando apelar pra algum tipo de compensação, porque esse mind game, essas coisas que a gente faz, até irracionalmente, a gente de repente tá participando do mind game de um outro. Eu sempre falo que a gente tá, pelo menos na nossa faixa etária aqui, todos têm quase 30 anos. A nossa vida já tá completa, já tem muita coisa na nossa vida. Qualquer coisa que entra na nossa vida tá disputando a atenção da gente ali. Então tem muitas coisas disputando a nossa atenção. Então, às vezes, a gente vai deixar de dar atenção para alguém que a gente gostaria, mas não porque a gente está ignorando, porque simplesmente aconteceu outra coisa aqui e atrapalhou. Então, vezes... se você entrar na noia de tipo, ai meu Deus, a pessoa não me deu atenção, e tipo, não parar e falar assim, ó, oi, tá tudo bem aí? O que tá acontecendo? A gente vai surtar ou a gente vai desgastar um negócio que não precisa. E, ao mesmo tempo, o outro lado também tem que ser honesto e falar assim, então, agora eu tô trabalhando, agora eu não posso. Ou, eu tô um pouco chateado com você, ou eu tô chateado com qualquer outra coisa. Com alguma coisa e não posso falar. Fala o que acontece. E o mind game do ciúme? Ah, não, isso é coisa de jovem. Isso é coisa de jovem. Eu gostaria que fosse coisa de jovem, mas tem gente na nossa cidade que ainda faz isso. Então, é jovem que não cresceu ainda. É infantiloide, é a pessoa infantil, só que ela já tá muito velha pra ser infantil, então ela é uma debiloide, é um infantiloide. Pra contextualizar, se você não... Porque a gente fala de coisas que a gente fala o tempo todo e a gente meio que não dá detalhes. Vai que você não teve esse insight ouvindo o mind game do ciúme, mas é um truque que é o seguinte, você tá ficando com a pessoa e você começa a plantar na cabeça da pessoa a ideia de que você tem possibilidade de outras pessoas, ou que você flertou com alguém, ou que alguém deu em cima de você. Você tenta se mostrar desejável pra pessoa. É escroto, só pra fazer a pessoa sentir ciúme. Porque, sei lá, as pessoas acham que o outro sentir ciúme torna elas mais desejáveis, não sei. Você tem que partir da premissa, é isso que funciona muito bem pra mim. Pra mim, Vitor Trindade funciona muito bem assim. Que todo mundo com o qual eu me relaciono está totalmente passível de receber cantada de qualquer pessoa. Inclusive, já aconteceu na minha frente. Foi estranho, eu respirei muito fundo e depois eu pensei nisso. Mas todo mundo que você sai, que você está começando, tem uma relação, eles estão sujeitos 24 horas a receber uma cantada. Perfeito. Lide com isso. A pessoa ir adiante ou dar bola para adiante, aí é uma coisa... Mas o mind game do ciúme é uma pessoa deliberadamente fazer uso desse processo natural. Dessa insegurança que é da outra pessoa. É alguém te chavecando. Aí eu vou usar... Alguém tá me chavecando. Eu vou usar isso deliberadamente, que eu quero que você veja que essa pessoa tá me chavecando. Sim. Para que você sinta algum tipo de receio de me perder para outra pessoa. Se eu tô precisando apelar para isso, eu tô errado. Agora, pior ainda se eu tô tentando te manipular. Aí é foda. Usando um suposto medo seu de me perder. E sabe qual é o problema? As pessoas fazem. As pessoas fazem muito. Aconteceu, eu até comentei atrás, aconteceu uma vez comigo e a pessoa ganhou pontos comigo. Bela bosta, ganhar pontos com o Vitor. Esse negócio de ganhar pontos eu acho muito engraçado. Né? Mas eu fiquei muito tranquilo porque eu fui uma vez buscar a pessoa no serviço. Foi uma ex minha. Eu fui buscar ela no serviço, ela estava trabalhando e aí estava quase no horário de sair dela. Tava lá, ela trabalhava com atendimento do público, no estabelecimento lá. Cumprimentei e tal, tava vendo algumas coisas na prateleira. E aí chegou um rapaz, ela começou a atender. E o rapaz, tipo, tava do lado, né? Tipo, ele não me viu conversando com ela, então ela até viu, mas achou que eu era um outro cliente qualquer. E aí eu tava lá vendo a prateleira e o cara começou a dar ideia nela do meu lado. Do meu lado. E aquilo lá me subindo do sangue. Eu falei, caralho, filha da puta. Aí eu vi que a pessoa ela não tava respondendo ao flerte, etc. Eu falei, ok. Imagina quão incômodo tá sendo isso pra ela, né? Não, às vezes pode até ser bom pra ela, mas eu vi que nessa oportunidade ela tinha de manipular, de fazer algum jogo, mas ela optou por isso. Não, ela atendeu, super profissional. Eu não vi até o final do atendimento, porque a situação já tava... Eu catei, fui pro lado de fora, esperei ela lá. E aí ela já voltou pra mim, nossa, eu fiquei mal preocupada, você ficou chato. Eu falei, não, mano, você... Entendeu ele, foi profissional, etc. E é nessas horas que, tipo, se fosse uma pessoa mal intencionada, teria realmente usado contra aquilo, dado bola só pra ver o sangue fervendo lá. Fazendo eco ao que o Vitor disse, não existe a possibilidade, não é humanamente possível, não é matematicamente possível que você seja a única pessoa interessada
em quem está ao seu lado. Entendeu? Isso vai acontecer eventualmente. O que tem que estar pacificado é que precisa estabelecer uma relação de segurança, e segurança não é controle, não é inibição, não é proibição. Inibição e proibição são inseguranças, estão em outra seara. Para que não haja nenhum desconforto em relação a isso, porque ainda é um processo natural humano. As pessoas, elas olham para quem elas acham bonitas, como aconteceu com isso que você acabou de contar. Se existe um terreno fértil para insegurança, justamente porque as pessoas não se conversam, porque tem essa cultura imbecil de que a DR é uma coisa chata, a DR é uma coisa boba, uma coisa um transtorno. Detesta a DR, por isso que as relações estão uma merda. Entendeu? É natural que inseguranças proliferem. Eu acho. E eu acho que a gente até esqueceu de falar uma coisa que é, antes desse apego, antes de estabelecer uma relação mesmo, a gente tem que lembrar, mesmo que a gente não tenha interesse em estar com a pessoa, porque a gente tem a liberdade de sair de uma relação no momento em que a gente quiser. Uhum. Isso é um fato. Mas a gente tem que lembrar que a boca que você está beijando, atrás dela tem um ser humano. Entendeu? Não é só sexo, não é só atração, tem uma outra pessoa ali, entendeu? E se você... E tá tudo bem você querer apenas satisfazer as suas necessidades com essa pessoa, tá ok, é legal, não necessariamente. Mas que se for consensual... Beleza, de então repente ela só quer isso também. Exatamente, a grande questão é comunicação, é falar, é deixar claro desde o início que ali não tem espaço para outra coisa. Ah, mas exaustos, eu não sei. Se você não sabe, não envolva. E se você não sabe, deixe claro que você não sabe. Deixe claro que existe a possibilidade de nada proliferar daí. Sim, não, eu acho que a dúvida deve ser mostrada também. Eu acho... Pode falar. Não, complemento, que eu ia falar, tipo... pelo menos nunca me aconteceu, mas todas as vezes que eu saí com alguém, eu já tinha um ar de, tipo, isso pode dar certo, ou estou saindo só por sair, entendeu? Tipo, praticar o flerte, praticar o date. Eu não sei se isso acontece com outras pessoas, mas comigo é muito claro quando eu saio de casa com determinadas intenções. Eu também. Então, cara, é muito honesto você virar pra pessoa e falar, a gente tá saindo hoje, mas, cara, é só isso, tá? Tipo... E pode ser uma coisa, vamos sair de novo. Não precisa ser antes das coisas acontecerem, pode ser depois, mas falar assim, então, não tem futuro daqui. Pode ser que um primeiro encontro, por outro lado, vire um segundo, que vire um terceiro, mas que não vire um quarto. Mas sabe uma coisa que é problemática? Tem pessoas que não sabem encarar isso. Virar e falar, foi só isso. Tem gente que não consegue. Que você foi claro, você foi direto, a gente saiu... Mas aí a responsabilidade não é mais sua. Exatamente. Mas aí que tá, quando você vê, você dá as costas, a pessoa tá, tipo, metendo pau, fala, foi um escroto comigo. Mas, Vitor, acontece muito, não acontece pouco não. Mas aí é um problema de quem não sabe receber o outro lado. A falha de comunicação ainda tá acontecendo. Uhum. É só um outro espectro da mesma falha. A falha de quem não fala também pode ser a falha de quem não ouve. Mas ninguém também tem a obrigação de ter tudo claro dentro de si sobre... Eu tô falando no sentido de se conhecer. Ninguém tem a obrigação de ter... Às vezes eu saio pra te encontrar, tô super casual, assim, eu não quero porra nenhuma, você também não, e a gente já acordou isso, e a gente se encontra... E, porra, fudeu o casual, porque o negócio bateu e eu senti alguma coisa que fez, que sei lá... Que de repente seu peito virou um canhão e você disparou o seu coração. Às vezes você nem ficou, tipo, ficar ok, mas às vezes você nem transou, nem chegou numa intimidade maior com a pessoa, mas você já sentiu que aquilo ali vai, tipo, bateu mais forte. E a outra pessoa não tá na vibe, sabe? Então... A gente não precisa ser honesto o tempo inteiro de não, vai ser só isso aqui, então, e eu preciso ser fiel a essa ideia aqui. Senão a gente enlouquece também. Aí não é questão de ser honesto. Mas você tem que transmitir isso pra pessoa. Então, quando você se abre para entender e ouvir o outro, você para de pensar... Ou perguntar. Você para de ouvir só os seus próprios conceitos. Talvez não esteja esclarecido. As pessoas se apaixonam, é uma coisa natural. Normal. Se fosse uma coisa que a gente controlasse, a gente só se apaixonava uma vez na vida. As pessoas são encantadoras. Ninguém quer passar por desilusão. Só que nisso, isso tem que ser comunicado, porque vai virar uma troca de experiências ali. Isso me fez lembrar que eu já saí umas 2 vezes com as garotas, tipo, a gente, com pessoas, garotas diferentes. Vamos no cinema, vamos. E a gente foi no cinema. E até hoje eu fico me perguntando que essas meninas devem me odiar. Se você me chamar pra ir no cinema, eu já começo que eu vou falar assim, então...
cinema é cinema. É caro pra caralho ir pro cinema pra gente ficar mas se aí pegando. é que a gente já se conhece, etc. Não, eu tô falando de um date mesmo. Ah, sim. Quer dizer, eu não vou falar que é caro pra caralho, que eu acho meio tosco você falar pro cara, não, então é caro pra caralho o E cinema. tem outra coisa. Mas assim, é que é uma experiência, tipo assim, não é um lugar pra você se pegar. Sei lá, eu tô velha, mas... A gente tem que cinema abandonar é coisa de adolescente. se pegar alguns no cinema. protocolos sociais meio bobos. Se a gente tá saindo num date, todo mundo tem que saber que a gente tá saindo pra se conhecer com outro intuito. Então você vai pra algum lugar onde Por que você possa outro conversar. intuito? A gente tem que conversar. Ah, sim, isso sim, eu não acho. Esse é o ponto. O cinema, além de você pagar caro, sentar lá, você vai ficar se pegando, você não vai conseguir trocar meia palavra com a pessoa enquanto você tá no E cinema. vai incomodar quem tá assistindo o filme. Tipo, não é um lugar de se pegar, a menos que você seja adolescente. Eu jogo você pegar pipoca. escondido da sua mãe. Se eu tô em cima, eu jogo pipoca. Ah, você é um Então, assim, velho chato. Então eu não acho nenhum problema pra você ir ao cinema. Agora, assim, o que você faz antes do cinema ou depois do cinema, aí sim. Tipo, porque, sei lá, se você quiser marcar um date comigo pra ir no cinema, eu quero que seja num horário que, tipo, a gente dê pra gente ver o filme e depois sair pra falar sobre o filme. Que seja um filme que os dois tenham interesse. Tipo, os dois são nerdzinhos de quadrinhos. Aí sai uma adaptação. Aí beleza, aí a gente marca um cinema, vai pro filme, depois a gente conversa sobre o filme, bate um papo, toma uma cerveja ou um café, ou sei lá que porra que você gosta de tomar. E aí vira alguma coisa, mas não tem como ser um date no cinema, sabe? Porra. Ou você vai, sei lá, no cinema de rua, na Vila Madalena, ver o especial Encoraçado Potemkin. Aí você pode ter certeza que não vai ter date nenhum depois. Agora eu sequei aqui, né? Nunca mais eu transo. Até esqueci o que eu ia falar. Peraí, que eu tô olhando minhas anotações, elas estão caóticas. O caos das anotações. Essas coisas não estarem estabelecidas, não ter uma via de regra, prejudica um pouco porque a gente está acostumado com tudo muito convencionalmente social. E isso parte de uma... Assim, tendo partido de um sentimento de empatia, como a Ari explanou no começo, é o que dificulta tudo. Porque a gente tem que aprender a não olhar só o nosso. Uhum. Tem que olhar o do outro. E ainda que o outro, às vezes, esteja sendo irredutível, esteja sendo até injusto, se a gente compreende o processo daquele processo... Nossa, tá ótima o vocabulário hoje. Se você entende o processo de como caminhou, até para caminhar para uma injustiça, você consegue até dialogar com isso para reverter uma injustiça e você, quem sabe, ensina alguma coisa, já que a pessoa não tá bem. Um dos segredos que eu acho... Um dos pilares que eu acho que a Ari faltou inserir sobre responsabilidade emocional é comunicação assertiva. Eu tive o privilégio de ter um curso de comunicação assertiva no meu antigo trabalho e, cara, isso me resolveu tantas coisas. Cara, a comunicação assertiva é uma coisa muito boa, que você descobre as formas que as pessoas se comportam, as formas que as pessoas se comunicam e eu desenvolvi, né? Eu aprendi uma técnica muito boa de você lidar com um problema interpessoal que, de uma forma de uma forma calma, sem projetar culpa no outro e passando sua posição muito bem clara. Eu vou dar essa técnica para vocês. Não sei se as pessoas que dão curso de comunicação assertiva devem me odiar, porque isso aí é uma coisa bem... que eles fazem isso muito depois que eu fui ver na internet. É a Academia Shinobi. E aí, é o seguinte, sempre quando você for ter um contato... Isso aqui é bom, gente. Isso aqui é bom, já dei conselho, funcionou, e hoje eu uso... E é legal porque é fórmula. Uma fórmula, se você usa essa fórmula contigo, ela sempre funciona. Que é assim, beleza, você tá tendo um problema com seu namorado, sei lá. Meu seu namorado não arruma a cama. E aí isso te incomoda muito. Qual que é o normal das pessoas que já estão saturadas com uma situação? Oh, porra, você não arruma essa cama. Que saco, mano. Você é mó desleixado. Uma forma muito boa de você contornar isso é você chega ali e fala assim, ó... Seguinte, eu tô vendo que você não tá arrumando a cama. Não projeta o problema nele. Projeta o problema no neutro. Joga o problema pra cima. Fala assim, ó... Me parece... que você tá com alguma desatenção. Sempre falando, me parece. Não fala que é verdade. Nunca projeta, nunca fala que ele falou assim, tá me parecendo que você tá com algum problema na hora de acordar. Você tá porque, tipo assim, está me prejudicando você não arrumar a sua cama. A gente consegue conversar e a gente consegue resolver, porque parece que, não sei, você deve estar correndo no seu dia a dia. Faz essa linguagem de se preocupar com ela, às vezes ela pode estar sendo só desatento mesmo, tá fazendo por molecagem. Eu gostei da sua técnica, porque é a técnica que mais me faz sentir ódio de alguém. Não é, mas se você... Isso eu tô falando de uma forma devagar, mas você consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica. Mas se você conseguir projetar, não projetar o erro, não falar assim, seu vagabundo do caralho, arruma essa porra dessa cama.
é muito mais fácil, que aí a pessoa vai sentir que você realmente está preocupado e que você quer resolver. E funciona. E sempre quando tem um problema, me parece que isso é um pouco condescendente. É que é o seguinte, nenhum nem outro. Isso é uma coisa só... Se você vai educar uma criança e a criança pegou o vaso da avó e derrubou no chão, o vaso que era muito querido para a avó. Você pode brigar, chamar uma criança de bagunceiro, você pode adjetivar. O que você não está ensinando para a criança? Que ela quebrar uma coisa que não é dela pode ter machucado os sentimentos da avó. Uhum. A gente só ensina que não deve se quebrar o objeto. A gente não ensina a criança que ela pode ter sido responsável por deixar alguém chateado, alguém triste. Nossa, Sim. mas isso pegou numa coisa que eu ia falar mais pra frente, que é essa indução da culpa também. Que é muito difícil, a gente não é responsável por todas as emoções que os outros sentem. Mas A gente é responsável, sim. A gente não pode abrir mão e falar, não tenho culpa do que ele tá sentindo. Tem, sim. A gente não tem o controle de como a pessoa vai receber a mensagem, mas a gente tem o controle de como a mensagem vai ser passada. Então, a gente pode escolher exatamente do jeito que o Vitor tá falando, a maneira mais gentil e mais honesta possível, de uma forma que não seja bruto, que seja sensível ao que a pessoa tá passando. Então, existem vários contextos que a gente tem que levar em consideração na hora de passar uma mensagem. Mas a gente não pode criar um sentimento de culpa. Senão você inverte a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Então, porque quando tem muita gente que entra num relacionamento disposto a cuidar, a dedicar, e isso faz parte também da responsabilidade emocional. Se preocupar com como a pessoa está se sentindo e querer fazer o melhor para que a pessoa se sinta bem e tudo mais. Só que aí, nessa hora, a gente não pode deixar que a emoção de cuidar de alguém, de se dedicar a um relacionamento, de tentar fazer funcionar, faça com que a gente se esqueça como a gente vai se sentir em relação a isso. Porque aí a gente está pegando e quando a gente se vê, a pessoa saiu bem, tudo bem, só que a gente terminou destruído, sentado no chão chorando, igual um... Eu tô falando chorando metaforicamente, porque não necessariamente a gente vai chorar ou se sentir mal, mas aquilo vai impactar na forma como a gente se relaciona das próximas vezes. Mas eu acho que se você já fez o exercício de racionalizar tudo que está acontecendo ao redor, todo o contexto do problema, para lidar com isso, você meio que já está no processo de aceitação do ônus que essa conversa pode ter. Mas é que eu acho que tu torna um pouquinho mais fácil. Tem um pulo do gato aí que dificulta, que é o seguinte. Você pode entrar e a sua demonstração de afeto pode ser mais cuidadosa, pode ser mais afetuosa, pode ser mais transparente nesse sentido. Algumas pessoas, elas podem até sentir a mesma coisa, existir uma reciprocidade de sentimento, mas uma forma diferente de demonstração. Isso pode se confundir, porque, tô me jogando aqui de cabeça, tô fazendo tudo por tal pessoa, vi uma coisa, comprei para ela, fiz um presente, mas fulano não fez nada pra mim também, de repente eu que tô sendo otário, eu que tô sendo trouxa, ou o contrário. Por que é importante o diálogo? A gente precisa criar a cultura DR é bom, DR é positivo. Porque essa insegurança é sanada de um jeito muito simples. Olha, eu gosto de você, mas eu demonstro assim, assim, assim. E você se permite que o outro veja o jeito que você sabe demonstrar as coisas, que você sabe lidar. Não deixar o outro no hiato Exatamente. Da dúvida. Você tem todo o direito, por exemplo, de sair de um relacionamento. Mas você não pode sumir da vida da pessoa. Você não pode deletar ela de tudo sem dar uma satisfação. Você não pode, resolvi terminar, não tá me fazendo bem, tchau. E não dá espaço pra pessoa falar como ela tá se sentindo. Porque às vezes a gente só precisa botar pra fora. Mas o que a pessoa vai falar vai me magoar. Tudo bem, mas você tá magoando ela também, encerrando uma coisa que talvez pra ela tava bom e pra você não tava. Então deixa ela falar. Algumas coisas precisam doer, às vezes. Não tem como ser confortável o tempo inteiro, sabe? Não tem Novalgina sabor chocolate. Não tem como ser polido o tempo inteiro. Às vezes vai ter dedo no cu e gritaria mesmo, vai ter treta. Eu tava pensando nisso essa semana. O conflito é importante também. Eu vou falar, né? Eu passei por uma situação recentemente, e aí na hora que existiu a conversa, eu fiquei puta. Porque assim, a gente fica puto. As coisas estão acontecendo em um caminho, e vem um caminho que a gente não está prevendo no meio, a gente meio que explode. E aí, em geral, eu sou uma pessoa que contém, que guarda isso pra si. Mas assim, tem que lembrar que essa tua história teve um tempero de sacanagem. Não precisa falar da minha história. É só pra ninguém achar que você... Tramontina! É só pra ninguém achar, por exemplo, que você ficou puta porque você ficou... Porque alguma coisa não foi do seu jeito. Eu fiquei puta porque realmente não fez sentido. A gente tá falando de um contexto de
tivemos uma conversa, foi tudo delimitado, e aí, de repente, as regras mudaram. Então você sabe? não foi... É o que eu tô dizendo, você não foi E aí mimada. eu tive meu momento de porra, sabe? Aí eu explodi e falei um monte. E quando a gente está nervoso, a gente fala coisas que às vezes que a gente nem sabia que a gente tinha reprimidas aqui dentro, que tinham incomodado, a gente, pô, vomita. Aí, obviamente, a pessoa ficou magoada. E eu não vou pedir, eu quero que se foda, eu também estava magoada, entendeu? Só que assim, passaram-se horas do dia e eu vivi outras coisas, fui pro curso, né? Quando eu sentei sozinha no Uber, voltando pra casa, eu pensei assim, porra, tudo bem, mas eu também tinha controle sobre certas coisas da minha vida e dessa relação e que eu precisava considerar. Não posso jogar todo o peso em cima da pessoa. Isso a gente só reflete depois que, às vezes, né? Às vezes a gente é inteligente. É que a raiva é uma péssima conselheira, né? Às vezes você é uma pessoa equilibrada, às vezes você não é. Eu não tive equilíbrio na hora, mas depois eu falei assim, olha, então é melhor, tipo, não que vá mudar a situação, tipo, já está definido o que vai acontecer. Mas eu quero falar com essa pessoa para poder deitar a cabeça no travesseiro em paz, que eu não fui uma pessoa escrota, como eu disse que a pessoa tinha sido escrota comigo. E aí mandei uma mensagem falando, eu ia ligar, mas falei, não vou ligar não, aí mandei um áudio pontuando exatamente as coisas. Tipo, olha, eu sei que eu errei aqui, e que eu não fui honesta comigo nesse aspecto, então, tá tudo bem. Você reconhecer que você é melhor que aquilo. Tipo assim, não sou só isso. Você não é um ser humano horrível, e nem eu. Só não aconteceu, só não deu certo. Mas, pra mim, é importante você ter esse momento de você pensar em como você fez o outro se sentir, e mesmo que ele tenha merecido, às vezes, e pensar no como você vai se sentir, sabendo que você deixou a pessoa daquele jeito, sabe? Porque não ia ser confortável pra mim. Eu falei assim, a coisa se desenrola tão bem ao longo do negócio, e de repente, no último segundo você explode e faz tudo parecer uma merda, sabe? Não é justo também com nenhum dos dois. E pra mim foi muito bom, porque normalmente o que eu faço, eu fazia, né? Porque não vou fazer mais, glória ao Senhor, minha vida mudou. A pessoa vinha, terminava comigo, ou mudava a perspectiva, e eu ficava me culpando. Então, a primeira reação que eu tive de ficar puta, eu não tinha. No momento em que a pessoa falava que não vai rolar por isso, por aquilo, eu me dobrava para a pessoa. Me transformava na culpada de tudo e tentava falar, não, pelo amor, o que a gente pode fazer? O que a gente falou no episódio passado. O que a gente pode fazer para mudar isso? Sabe? O que eu fiz de errado? Fui eu. Então, assim, óbvio que é doloroso, é uma bosta, né? Mas eu percebi uma evolução fodida. Esse sentimento de raiva acontece porque, assim, numa situação de desapego brusca, evidentemente que, assim, para quem terminou, dependendo da situação, às vezes, normalmente é muito mais fácil do que para quem ficou. Essa sempre, cara. Mas, não, tudo bem, não tô generalizando, não é uma via de regra. Uma coisa que eu aprendi, tanto em terapia quanto observando amigos. Quando você resolve terminar, na maior parte do tempo, você sofreu por um tempo na sua, tentando decidir aquilo. Essa sensação meio que já cozinhou. te consumiu. Sim. Então, o sofrimento, ele meio que não acontece quando você finaliza, porque tem o alívio de tirar aquele peso, tipo, a decisão de pressão. E aí, por isso que quem é chutado sofre mais, parece que sofre mais. Porque você vê a pessoa sofrendo. A outra estava sofrendo em silêncio, porque se ela externalizasse o sofrimento, as coisas se resolviam sozinhas. Essa raiva toma forma porque a gente sente uma sensação de injustiça, porque não existe nada material que te diga, tipo, o que aconteceu, como que aconteceu, o que podia ter acontecido. Às vezes simplesmente mudou a situação. Sentimento é uma coisa, né? E você fica... a gente fica nesse anseio, tipo, cara, alguma coisa precisa ser feita porque eu tô me sentindo desse jeito Eu acho que uma coisa que eu até tinha postado essa semana no Twitter, que é uma coisa muito importante, que, principalmente pro ouvinte, cara, a gente nunca aqui vai vender que você tem que ser uma pessoa plena. Não existe. Isso não existe. Essa baboseira que você vê muito canal no YouTube falando, essa plenitude de espírito, essa pessoa zen, essa pessoa desconstruída. Gente, não existe. Nem a gente Esse que tá povo aqui... que faz stories o dia inteiro sorrindo, tipo, toda vez que abre stories tá sorrindo de orelha a orelha. Isso não existe. Não, nem batendo palma pro sol, tomando água de coco e falando, beba água. A gente é que a gente olha essas coisas e a gente se cobra estar assim também. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando nem olha, algumas pessoas vendem
que é muito fácil lidar com isso. Ai, não, vendem fórmulas muito... Ai, gente, mas é muito simples lidar com responsabilidade emocional. Não é simples. Não, nunca foi. Nunca foi. E se a gente tá falando aqui, é porque é difícil pra gente também, entendeu? Mas é por isso que os piores conselheiros são as pessoas que vêm com a dica da vitória, que vêm com o super conselho. Assim, você acabou de terminar um relacionamento, deu tudo errado, vem aquela pessoa que tá há 16 anos no relacionamento fixo, postando foto no Instagram todo dia te dizer, tudo bem, é assim mesmo. Como é que você sabe que é assim mesmo? Tipo, não, cara, a parada de responsabilidade afetiva é uma coisa que você vai... Mano, você vai construir com o tempo. Não é ouvindo esse podcast que a gente tá dando essa mensagem que a gente tá tentando... Você tem que ganhar XP. Você tem que ralar um pouquinho. Você tem que malhar um pouquinho. Eu tenho mais um ponto que eu acho que é um pilar pra gente pensar aí. Assumir o controle dos nossos sentimentos. Sim. Entendeu? A gente nem sempre vai ter um controle... Inteligência emocional. Mas assim, a inteligência emocional é você saber até conduzir. Agora, assumir o controle é tipo assim, isso que eu estou sentindo é meu. A outra pessoa não necessariamente está sentindo a mesma coisa. Entendeu? O que eu vou fazer com esse sentimento que eu tenho aqui? Então, acho que a gente pode mudar um pouquinho, então. Não assumir o controle dos sentimentos, porque acho que isso a gente não consegue. Talvez da situação que os sentimentos estejam criando. Não, a gente consegue assumir o controle. Tipo, não no sentido de tomar posse. Ele é meu, esse sentimento é meu. Você conseguir... É uma percepção, é o controle. Então. Você conseguir nomear que, isso é ciúme, isso é ruim, e eu não preciso dar voz a isso. Ou tipo assim, isso é raiva, e o que eu posso fazer com isso? Sim. Eu vou canalizar essa emoção como? Eu vou apontar essa emoção pra pessoa e descontar nela, ou eu vou esperar isso baixar, vou pensar, vou raciocinar e ver o que tá acontecendo? Porque existem sentimentos muito fortes, tipo a raiva que eu falei, que a gente, às vezes, explode. E aí, nessa hora, não tem como pensar no outro, não tem como... A gente simplesmente... Você entra no rampage, né? Não, mas a raiva, ela é um problema, porque, como você mesmo disse, quando ela já tá em um nível tão grande, ela explode. A raiva é um dos sentimentos que você tem que assistir divertidamente como dizer, é uma coisa que você tem que desafogar ela aos poucos. Se você deixar ela crescer, vai chegar um ponto que ela vai sair e você não vai ter controle. Tristeza e outra também. coisa. Tristeza, exatamente. E a raiva, ela tem que... assim, de qualquer jeito, tem que sair, mas de uma forma saudável. Porque se ela fica, ela direciona toda essa energia mental que ela criou pra dentro. E aí cria a mágoa, que é a digievolução da raiva, por assim dizer. Então, assim, existe uma energia mental que se criou... A mágoa é a mistura da tristeza e da raiva. A raiva, ela, assim... Não, arrependimento e raiva. Acho que a raiva primeiro vira um rancor, antes de virar uma mágoa. Não, a mágoa evolui para o rancor. Ou o que eu tava querendo estamos dizer... fazendo a tri dos sentimentos. E o que eu tava querendo dizer é que a última decisão é sempre nossa. O que a gente vai fazer com o que a gente sente é uma decisão nossa. É óbvio que a gente não pode fazer uma pessoa ficar. Então, às vezes, a gente sente, tipo, eu sinto paixão, eu sinto amor. E a pessoa fala, eu sinto que eu quero ir embora. Aí você vai ficar... Só que aí você continua tendo a última decisão. Você decide o que você vai fazer com esse amor. Se você vai alimentar e transformar numa mágoa, ou se você vai entender que aquilo foi bom, que você viveu uma experiência e vamos para a próxima. Não vai ser sempre fácil, assim, né? Do jeito que a gente fala, é tão prático, né? E lembrando bem, vamos apertar aqui, vamos mudar o... que nós estamos falando de situações que são convencionais, assim, com um certo nível de relação saudável. Porque a gente não está considerando relacionamentos abusivos, etc. Não, porque isso aí nem tem como. Isso são extremos que, assim, tem que ser debatidos com outro tipo de cuidado. A gente está falando de coisas que são mais do nosso cotidiano, mais doméstico. E responsabilidade emocional é uma coisa totalmente alheia a quem é um abusador de uma relação. O relacionamento abusivo é a antítese da responsabilidade. Exatamente. Ele é... Como que a gente faz? A equação antivida do Dark Side para um relacionamento saudável. A responsabilidade emocional, a responsabilidade afetiva, é o antídoto para o veneno do relacionamento abusivo. Eu acho que a gente tem... E eu que eu vou terminar isso com uma pergunta para vocês. A gente tem uma coisa que às vezes, quando a gente acha que é muito esclarecido, ou quando a gente está muito preocupado em ter responsabilidade emocional, a gente cria na nossa cabeça certezas, sabe? Que, na verdade, não refletem a realidade. Então, tipo assim, eu tenho certeza que eu estou pensando no outro, que eu tenho certeza que é isso que eu sinto. E aí a gente acaba meio que criando uma grande bosta, uma grande confusão. A gente acaba se metendo em coisas que a gente talvez não saiba lidar, criando uma cobrança. Criando parâmetros que não são reais.
Então, eu queria perguntar para vocês, como vocês dois costumam fazer para praticar essa responsabilidade emocional no início de uma relação, como em geral, assim, tô aqui, vou sair com alguém ou conheci alguém, como é a primeira interação? Vocês têm esse momento de racionalizar o que vai rolar ou não? Vamos lá, vamos que sabe o que acontece? Não existe, quando a gente está conhecendo alguém, não existe o protocolo social para que aconteça essa conversa. Então, não, eu tô falando com você e não com o outro. A sua eu tô falando. Me ocorre, se eu sinto que a pessoa, por exemplo, está se envolvendo mais, me ocorre que seria bom ter a conversa. Por outro lado, também me ocorre que talvez iniciar a conversa soe como presunção. Porque eu também não quero virar aquela pessoa que... sabe o que acontece? Eu acho que você está se apaixonando. Eu procuro observar. No jeito que a pessoa está se comunicando, se mudou. No jeito, assim, eu começo a observar para saber se eu não tô cativando algo que eu não posso lidar, se eu tô sentindo alguma coisa também pela pessoa e não tô sentindo alguma reciprocidade. Isso tudo começa a ponderar com toda a dificuldade que é dentro de aspectos mais subjetivos, que é paixão, tesão, entendeu? Eu começo a procurar se essa conversa mudou de alguma forma, se começaram a surgir alguns apelidos, por exemplo, esse tipo de... alguns carinhos a mais, por exemplo, que tá vindo só de um lado ou só de outro, se foi uma coisa que surgiu junto. Então, acho que, assim, coisas que estão mudando a rotina do diálogo, se tá se alterando de alguma forma, eu começo a prestar atenção. E, eventualmente, tem que puxar a conversa. Tipo, como que tá, se tá tudo bem, se pode continuar desenrolando assim, se existe alguma perspectiva. Porque eu sempre parto do pressuposto que, apesar de não ser responsável por nenhuma expectativa do outro, eu posso ter um pouco de hombredade. Não, você é responsável pela expectativa do outro. Às vezes a pessoa vem com um mar de expectativas já pré-ajeitado, já pré-concebido, e eu não tenho como lidar. Mas é que a gente pode pensar, existem as expectativas porém que eu... As expectativas, porém... Exatamente. Uma coisa são as expectativas que eu colhi junto com essa pessoa, outra coisa são as expectativas que já chegaram aqui. Uma coisa... Eu ia usar um exemplo horrível, mas, por exemplo, beleza, vocês saíram a primeira vez a pessoa, e aí você fala... eu nunca vou magoar. Ok, é uma coisa muito difícil, entendeu? De lidar no relacionamento, mas aí que tá, você vendeu uma expectativa pra pessoa. Mas a gente tem que... mas a gente é responsável por isso. A gente tem que abrir mão desses chavões, por exemplo. Eu nunca vou te magoar. Eu falei uma coisa bem genérica. Uma coisa prática. Meu primeiro namorado, ele me contou, logo quando a gente tava se conhecendo, que ele tinha terminado com a outra namorada dele de 3 anos. E ele simplesmente... Um dia ele mandou uma mensagem, sumiu e nunca mais viu essa menina. E aí eu falei assim, eu morro se alguém faz isso comigo. E ele falou assim, eu prometo que eu nunca vou fazer isso com você. E eu contei pra vocês o que ele fez, né? Pra vocês podcast, não? Porque os meninos, eles sabem. Ele esperou eu ir viajar e me deu o ghosting. Então, quem faz uma coisa uma vez, faz várias vezes. Tudo bem. No direito seu fazer a merda que você quiser, ser um escroto pra caralho. Agora, ele tinha prometido que nunca ia fazer isso. Então, te respondendo, enfim, em relação a tudo isso, o que eu procuro ter consciência é que eu sou responsável pelas coisas que eu escolho, pelas coisas que eu escolho dizer, pelas coisas que eu escolho pensar, talvez não pelas coisas que eu não consigo escolher o que sentir. Mas o que está no meu domínio vai fazer toda a diferença para essa relação aqui. E a diferença... Ela sendo rasa ou profunda. Vou dar um exemplo real de uma diferença sobre expectativas que você cria e expectativas que a outra pessoa cria. Eu lembro do caso que eu falei nos últimos episódios também, de uma das ex que eu saí, que ela perguntou, que não sei o que, eu estava envolvido por causa de uma outra ex, por causa do meu trabalho TCC. E eu deixei muito claro, eu não tenho problema nenhum com isso, eu sou hiper bem resolvido desse relacionamento, não com essas palavras, obviamente, porque seria muito prepotência da minha parte. Eu falei, não tem problema nenhum, eu só usei de uma experiência mesmo para criar um roteiro. A pessoa encasquetou e foi atrás e criou expectativas achando que eu romantizava aquela situação e que eu ainda gostava da pessoa. Entendeu? Então, ela criou uma expectativa diferente da que eu falei. Eu deixei muito claro, não é um problema. A pessoa achou que era um problema e transformou isso num problema. Eu acho que isso é mais perspectivas. Assim, você quer ver expectativa? Uma das primeiras pessoas que eu conversei no Tinder, desde que eu fiquei solteiro, meses atrás, eu tive que desmarcar o date e isso desenrolou na pessoa um universo de coisas, parece que implodindo, sabe? Quando você, no filme de Star Wars, implode uma coisa por dentro, de repente tá tudo explodindo por fora. Cadeia.
que terminou com esse cara me ligando, chorando aos prantos, porque queria dar uma explicação, não sei o quê, e eu só não podia comparecer porque eu tava passando mal de saúde mesmo. Aí eu falei, cara, comecei a pensar, nada disso que tá acontecendo com ele diz respeito a mim, isso aí tá vindo de algum outro lugar e terminou de eu estar no lugar errado na hora errada. Né? Tipo, eu tenho zero responsabilidade sobre isso. Exatamente, uma coisa são as expectativas que eu e outra pessoa, independente do nível que esse relacionamento estiver, criamos juntas. Essas eu sou responsável. Então eu sou responsável pelo que eu penso, sou responsável pelo que eu falo, porque se você é responsável, se você assume responsabilidade pelo que você está falando, você automaticamente está assumindo responsabilidade pelo que você cativa. E aí sim que entra a responsabilidade emocional, ao meu ver. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Ele tá muito pequeno príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável. Eu detesto essa frase com todas as forças tipo, do mundo. Tecnicamente, você não é responsável pelas inseguranças que ela já veio. Você é responsável pelas inseguranças que você causou. Exatamente. Mas você tem que pensar nas inseguranças que ela já veio. É por você isso tem que ter empatia. Exatamente, por isso que tem que ser responsável. Você tem que conhecer a pessoa. Mas aí que tá. É um processo de construção, de contato. Se você não é obrigado a lidar com uma insegurança que a pessoa criou no relacionamento anterior. Por outro lado, se você sente que alguma coisa dessa insegurança que vem anterior tá atrapalhando e você consegue fazer alguma coisa, sim. Pode acontecer um diálogo. O que você só deve se defender, com muitas aspas, se essa insegurança que não te diz respeito começou a se voltar contra você, tentar te morder. Aí você fala, opa, calma. Eu me vejo nessa situação, tipo assim, a pessoa criando várias, como foi a crica do meu relacionamento, da pessoa tinha insegurança do relacionamento anterior dela e estava projetando em mim. Ele falou, veja bem, eu tenho, é que é o meu jeito de lidar e eu acabo sendo hiper ríspido às vezes e as pessoas falam que o meu problema de comunicação é esse. Ele virar e falar assim, você tá encasquetando, você tá com ciúmes, alguém fez alguma merda com você e eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Então não espere que eu vou fazer isso de você, cara. Então, tipo, eu lidaria dessa forma. Porque é um problema que ela trouxe de trás. Eu não sou responsável por isso. Eu já tô te dando a segurança de que eu não vou fazer. Porra, para de me cobrar. Mas aí parte... Mas aí parte do exercício de empatia. Eu concordo com tudo que você tá falando, mas existe um que a mais aí da questão. Se tá existindo essa insegurança, você tem que primeiro verificar onde que você pode estar dando esse trigger. Porque se é interessante para você manter essa relação, conhecer esses triggers e de onde eles vêm, também faz parte de você começar a enxergar mais a pessoa e pensar mais no lado dela. Tem empatia. Eu entendo que não é culpa sua, você não tem que ouvir desaforo de ninguém. Calma, Francisco. Mas... Não precisa me bater, não. Não. Ai, o passivo-agressivo. Mas é estranho que às vezes você só tá sendo você. E aí você tá entendendo que, tipo, qual que são os triggers? Às vezes os triggers é você sendo você. E a pessoa se encanta. Lembra que a gente falou, as pessoas se encantam pelo que a gente realmente é. E aí ela começa a se envolver com a gente e vê que a gente já é um problema. Aí eu vou começar a me moldar pra encaixar nisso. Aí você tá vendo que é o problema de querer abraçar um relacionamento que tá começando. Concordo, e aí já tá vendo o problema. Concordo totalmente, mas de repente se você chega e fala... Eu andei prestando atenção em algumas coisas, eu percebo que você fica incomodado com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não acho que isso venha de mim, porque eu sei o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito transparente com você. Mas se você quiser conversar, a gente pode, de repente, encontrar juntos o que está acontecendo. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o exemplo do Dantas, no episódio lá do Abraço Coletivo, que ele contou que ele tinha os traumas dele com o ex. E aí ele se pegou reproduzindo os traumas no namoro seguinte. E o namorado chamou pra conversar e ele contou. E hoje eles lidam muito bem com isso. Então ele tem essa sensibilidade, tipo, de saber que existe o trauma ali. Enfim, é isso. Bom, tem mais algum tópico, Ari? Não, peraí. Eu tinha perguntado como que vocês praticam a inteligência emocional, a responsabilidade emocional com vocês mesmos. Você não respondeu. Respondeu sim. Eu pratico tirando print e perguntando, gente, eu acho que eu falei merda, não falei? Eu peço segunda opinião, cara. Eu consulto os universitários sempre que eu posso. E era um problema nas últimas relações minhas. Nossa, você precisa falar tudo pros seus amigos? Preciso. Porque se eu tenho o bom senso que eu tenho hoje foi perguntando pra eles tudo que eu tava fazendo de errado ou certo. Então, acostume-se. Então, desculpa. Não sendo cruel, nem com o outro, nem comigo, não mentindo. E eu tô falando isso por quê? Porque eu acho que pratico, e era aquilo que eu tinha falado, que às vezes a gente tem tanta convicção que a gente pratica o negócio, que a gente não pratica e se fode. Uhum. E aí, essa coisa de, por exemplo, ser honesto comigo mesmo. Porque às vezes eu tenho muita convicção que eu sou honesta comigo mesmo e eu não sou. Eu observo uma situação e eu falo assim, isso pode funcionar ou não pode? Isso vai acontecer tal coisa ali e eu não deveria, mas eu vou mesmo assim. Aí quando acontece a merda, eu falo, eu já sabia e fiz mesmo assim, mas
Então, assim, não fui responsável. Um exemplo disso foi um dos episódios anteriores que aconteceu comigo, que, pô, eu tinha discutido com a pessoa falou uns bagulhos muito duros pra mim, que eu tinha completamente certeza, eu me deixei ficar mal por um monte de coisa que a pessoa tinha falado, e aí depois muito do francês falar comigo, eu parei e falei assim, ó, eu não sou isso. Eu não tenho por que ficar assim, porque eu não sou eu. Ou seja, a pessoa teve responsabilidade emocional zero com aquilo. Pode assumir alguns adjetivos que não são Eu falei, eu não sou assim, não tem por que eu estar me cobrando, então não tem por que eu estar nessa situação deplorável de estar chorando no meu quarto, não querendo sair do meu quarto, com tanta vergonha de ter assumido todos esses adjetivos, porque eu não sou. Exatamente. Eu não sou nem um pouco disso. Não é passar por cima do outro ou se sentir melhor que o outro, não. É só saber quem você é para não deixar que outra pessoa te defina. Uhum. Entendeu? E a gente faz muito isso. A gente vai entrando no... Porque, assim, não é que a pessoa nos define no total da vida, mas, às vezes, a gente deixa a pessoa nos definir dentro da relação. Sim. Para que aquilo funcione, a gente vai dobrando, vai apertando, vai falando, parando, não, então vamos enfia esse aqui debaixo do tapete. Mas isso aqui eu acho que é um problema. Mas foda-se, né? A pessoa não precisa saber, então vamos enfiar aqui. Essa bagagem aqui... Aí, quando a coisa aparece, tá tudo a culpa é do outro. Ele não é tolerante, ele não consegue aceitar que eu tenho um problema. Mas você já parou pra pensar que você não conversou com essa pessoa a respeito disso? Uhum. Você não contou, não foi honesto? Óbvio que, né, existem situações, existem coisas e coisas. A gente não precisa se abrir completamente, chegar e abrir o zíper e falar, olha aqui minhas entranhas. Mas a gente precisa conhecer essas entranhas. Eu acho que é muito importante. E a forma como você comunica isso? Porque se eu imagino, você acabou de conhecer a pessoa, e aí você vai lá assim, seguinte, tem todo esse problema aqui, lide com isso, tá? Não, isso gente. É escroto. Isso não é ser responsável, isso é jogar a responsabilidade na mão do outro. Mas tem outra coisa que eu lembrei agora porque eu fiz essa pergunta, porque a gente foi longe. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente faz essa reflexão, a gente descobre se a gente está preparado ou não para começar alguma coisa, para se envolver. E ela é uma coisa que tem que ser feita antes. Isso é responsabilidade emocional com o outro. Porque se você está pensando em você, se conhecendo, aí você vê que, foi uma coisa que você falou, eu acho, não foi? Bateu aquela coisa, tipo assim, no meu último relacionamento não está bem resolvido. Uhum. Se eu começar alguma coisa agora... Sabe? Ou então, eu tô há muito tempo com alguém e agora eu preciso ficar sozinho, sabe? Eu preciso entender isso que tá se passando de mim porque eu tô confuso. Ou sei lá, eu tô de saco cheio, eu quero pegar todo... Ou, eu preciso de alguém agora e eu acho que vai ser legal me envolver. Tudo isso acontece quando a gente tá num processo interno, consigo mesmo, não com a outra pessoa. Porque quando a outra pessoa aparece na nossa vida, a gente sente coisas, a gente se envolve. Às vezes tá sozinho é uma bênção. A gente se envolve. E aí, esses sentimentos, eles acabam interferindo nas nossas ideias de nós mesmos e deixando a gente muito confuso. O que, é natural, porque a gente não tem controle. Você tem que se ouvir. Mas tem uma outra pessoa envolvida na equação, sabe? Uhum. E aí, enquanto a gente tenta entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente está alimentando uma coisa em outra pessoa que pode ferir e que essa pessoa não precisava passar por isso. É o período de silêncio. Às vezes você precisa do silêncio. E com uma outra pessoa participando da sua vida, o seu silêncio pode ser o gatilho para despertar um pensamento de ele tá me ignorando. Não, porra, ele é o momento que ele precisava estar pensando e agora ele tá pensando, mas não. Ele não tá falando, ela não está fazendo isso agora porque, bom, ele tá numa merda de um relacionamento que não era pra ele estar agora. E aí é muito, assim, individual. Porque, às vezes, você vai pensar, eu tava num relacionamento agora, eu não posso me relacionar. Às vezes, você vai pensar, eu tava num relacionamento agora, mas beleza, vamos. Vai ser legal, a gente descobre aí pelo caminho junto. O importante é que você deixe isso transparente para outra pessoa. E para isso, você precisa saber que esse pensamento existe. Você, tipo assim, olha, eu tava envolvido, eu tenho algumas coisas que eu ainda não lidei. Mas eu tô gostando tanto, vamos? Mas você consegue lidar com isso comigo? Aí a pessoa escolhe se ela quer ou não. Aí chegou... Entendeu? Chegou o diálogo. A bola foi pro lado do campo dela. Então, mas aí você foi honesto. A pessoa escolhe se ela quer lidar com isso. Não é tipo, vamos começar a namorar e aí daqui 15 dias... eu tô com um problema aqui, sei lá, não vou nem falar de outros relacionamentos para não ser escrota, mas assim, tô com um problema aqui na minha família que é isso, isso e isso, eu não sei se eu consigo lidar com você agora. Tipo assim, o quê?
Ah, então... Você tem todo o direito de ter o problema, mas se você não consegue lidar, você nunca falou pra pessoa... se ele não pensou nisso Não antes, se não é um relacione. Você Entendeu? sabe que ele tá lá, você Porque o problema não... Tipo, uma coisa é um problema surgir no meio do caminho, né? Aí ninguém tem culpa. Agora, outra coisa é você já estar com esse problema, Eu falo que a paixão, além dela deixar a gente meio demente, porque de fato é um período de demência, ela dá uma... Eu sempre esqueço a palavra pra usar. É um barato, né? A gente fica high. Uhum. Tipo, então, é uma coisa que meio que aplaca os outros problemas, aplaca as outras dores. E aí a gente, às vezes, usa pra, tipo... tá muito bom aqui, vamos esquecer o que tá acontecendo em volta. Só que a vida continua acontecendo. Uhum. E uma hora isso vai bater. E aí lembre que do outro lado tem outra pessoa. Que também tem problemas. E também tá high, mas, tipo... Ou não tá tão high. Aí jamais saberemos. Mas, assim, como você tá... O que você está deixando na vida da pessoa com quem está se relacionando? Vocês pensam nisso quando vocês resolvem ir embora? O que eu deixei de bom pra essa pessoa? Não sei. Eu não gosto... Eu gosto... Eu não gosto de me sentir presunçoso, não sei. Eu não fico gosto me sentindo eu fico me sentindo mal. Não, mas não eu me sinto de orgulho. Eu não sinto de orgulho. Eu fico vendo quanto que a pessoa progrediu e quantas dessas coisas... Mas aí é um sentimento muito, tipo, de tristeza e melancolia, porque eu vejo isso acontecer... Sad boy, Vitor. Agora é foda. Agora eu tenho que admitir, porque eu vejo pessoas dando bem em algumas coisas, ela executando algumas coisas depois que eu terminei, etc., e eu vejo ela pondo em prática coisas que ela aprendeu comigo. Eu fico orgulhoso, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Porque eu fico falando, porra, podia estar sendo comigo. Mas aí você tem que pensar que você também aprendeu coisas com ela. Certamente. Positivas e negativas. Mas aí o Vitor emocional tá falando muito mais alto, né? Sim, claro. Todo relacionamento é parte de uma trajetória. Você não precisa necessariamente confundir esse sentimento com alguma saudade ou alguma coisa do tipo. Fez parte de alguma coisa. Mas a gente não é tão racional, né? Eu não tenho essa coisa estou triste. Eu não sei que tá triste. Eu não tenho muito essa coisa de pensar o que a pessoa tá fazendo, até porque todos os meus términos foram... sei lá, tem poucas pessoas que eu converso ainda, ou sei alguma coisa da vida delas. Mas, em geral, eu sei que eu estive lá enquanto a pessoa tava, tipo... e eu acho que esse é o sentimento, assim. Eu fiz o melhor que eu pude dentro da situação. Eu ajudei a pessoa enquanto eu pude, eu fui honesto o quanto eu pude. E esse é meu mood. Às vezes eu fico mal, às vezes eu penso assim, putz, com essa pessoa eu não fui tão legal, né? Se bem que meu defeito é ser legal demais. Mentira. Nossa! Que humilde! Brincadeira, não, brincadeira. Eu sou uma pessoa difícil pra caralho. E eu sempre fico pensando assim, nossa, será que eu deixei meu peso passar por cima de todo o resto? Cara, eu acho que às vezes a gente tem que pensar que... depois que tudo acaba, a gente sempre vê aonde a gente poderia ter feito melhor. Isso se chama maturidade. Sim. Se chama experiência. E você sabe pra que isso serve? Não sei, conta pro tio. Para as próximas. Então. Pra gente não repetir os erros. Pra gente não achar que todo relacionamento vai ser uma emulação do anterior. Exatamente. E quando isso acontecer, não se cobre. Lembre-se que você também estava aprendendo ali. E agora você aprendeu, você não vai fazer de novo. Então, é isso. Responsabilidade também é pensar naquilo que você já fez e ter maturidade para não fazer de novo. Ou para repetir o que foi bom também. Mas sabendo que cada pessoa é uma pessoa. E o que você faz com outra pode ter um resultado completamente diferente. Você tem que pensar, determinadas coisas dão certas com uma, outras não. Ou seja... Não vou falar isso. E como a gente sabe que deu certo? Eu não vou falar isso que passou na minha cabeça. Algumas elas deixam pôr o dedo no cu dela, outras não. Tem que ter um dedo no cu em todo episódio. Mas é isso também. Sexualmente, por exemplo, cada pessoa com quem você se envolve sexualmente tem um jeito de conduzir ou de ser conduzido. Então é isso, né, gente? Quais são as indicações de hoje? E aí, Francisco, eu vou começar com o que tá todo mundo falando, né? Com o Umbrella Academy, que é legal pra caralho. Assisto, uma indicação da minha mãe, inclusive. Eu ia até falar de uma coisa que eu ia recomendar, eu vou recomendar agora, é uma coisa batida, que é o CD do Paramore, o Riot, que eu gosto muito, e hoje eu estava vindo, e tinha muitas situações, e eu dei uma reflexão muito grande quando eu estava ouvindo That's What You Get, que é uma coisa tipo... That's what you... qual que é mesmo? Why do we like to hurt so much? Por que nós gostamos de nos machucar tanto?
so much. E é isso. Às vezes fica essa reflexão aí. Por que a gente faz isso tanto? Agora essa pesou na minha alma. Não sei nem o que dizer, pra não sentir. Por que eu gosto tanto de sofrer? Mas minha indicação pra vocês, eu acho que vocês tinham que assistir Dumpling, que é um filme da Netflix, original. É um filme bem sessão da tarde. A protagonista, ela é uma mina gordinha. Gordinha não, ela é gorda, né? Que eu odeio esse termo gordinha. É uma mina gorda, adolescente. Ela tem uma mãe que é ex-miss. E a mãe dela é diretora de concursos de beleza. Ela passou a infância toda com a tia, que também era uma mulher fora do padrão. E a tia, ela falece e ela se vê lá na adolescência, no momento mais crítico da vida, perdendo o referencial dela de companheirismo e tendo que lidar com a mãe nesse meio que é completamente esteticamente opressor, que é o dos concursos de beleza. E ela resolve se inscrever no concurso para poder peitar a mãe e honrar a memória da tia. E aí a gente vê muitas meninas fora de padrão que estão lá junto com ela e que falam assim, não, eu vou também. E aí começa a rolar essa quebra de paradigma. Mostra como é... O que eu mais gostei, inclusive, mostra como é quando você é uma menina gorda, como é difícil essa coisa do se relacionar. Como é difícil pra gente enxergar que alguém gosta da gente. Tipo, o cara bonito olhou pra mim e ele tem interesse... E aí a outra menina tá interessada... E o cara não tá nem aí pra outra menina, mas a gente se enxerga não merecedora daquele amor e, tipo, fica, não, mas é ela. E ele fala assim, quem é ela? Então, assim, é uma questão que, qualquer menina que tenha crescido fora do padrão vai se identificar. Eu vi pessoas reclamando que por que colocam protagonistas gordas, fora do padrão, sempre falando sobre o peso como um problema, mas eu acho que é importantíssimo nesse aspecto fazer uma coisa que retrate a realidade, e retratou muito como é a realidade. Óbvio que no final... é uma coisa que a pessoa convive todo dia. É muito difícil você não colocar esse tema quando o protagonista é que a gente quer que a protagonista seja normal, tipo assim, que o foco, na verdade, assim, normal ela é, mas que o foco da vida dela não seja o peso ou não seja um relacionamento. Não necessariamente não precisa ser foco, mas em um momento ou outro ele vai acabar sendo eu acho tópico. Que precisa. Porque, cara, você tá falando com uma galera que por causa da indústria, da mídia inteira, digamos que ela começa o jogo da vida 2 posições atrás. Eu acho que representatividade é importante em todos os aspectos. A gente quer que uma protagonista simplesmente seja gorda e não seja mencionado o fato dela ser gorda, ela só esteja lá. Uhum. Eu acho isso foda, é importante. Mas ter uma menina ali falando, tá tudo bem ser gorda, eu sou gorda e ele me ama, eu sou gorda e os meus amigos me acham incríveis e tipo, isso não é um fato, tanto é que tem uma fala que é muito forte, olha, spoiler, que alguém fala pra ela assim, eu nunca te vi como a gorda, eu sempre te vi só como a minha amiga. Uhum. Sabe? Porque a gente se vê assim, a gente se vê pelos olhos mais críticos possíveis. E aí, eu achei muito legal, chorei, porque eu tava vibes triste, né? A gente começa a se ver, a lembrar das situações. E eu acho que pega muito essa coisa, que foi a única coisa que eu não concordo, mas enfim, é filme Sessão da Tarde, tem que ter final feliz. Que é essa coisa do... A gente tem muita dificuldade de acreditar que as coisas boas podem acontecer pra gente como acontecem para as pessoas dentro do padrão, acreditar que a gente pode ser amado ou ser vista assim, assado, porque é um processo que demora muito mais do que simplesmente, né, um filminho da Sessão da Tarde, de 1h30. Mas eu achei muito legal, eu achei muito importante. Eu achei uma reflexão para você ver com as suas irmãzinhas, priminhas, para ver sozinho, para levar para a escola, se você é professor. E é isso, assim, assistam, que é muito legal. Uma desrecomendação que eu não recomendo. Desrecomendação. É o filme do Assassin's Creed que esses dias eu baixei pra assistir, achei uma bosta. Então, é isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber como vocês se relacionam, o que é responsabilidade emocional pra vocês. Contem pra gente histórias em que vocês acham que foram irresponsáveis ou que alguém foi responsável com vocês. Vamos conversar. Manda e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com ou áudio no @estamosexaustos no Instagram. E parem de pedir desculpa se vocês mandam textão, porque se pede desculpa antes, já vem o textão depois. Se pede desculpa depois, a gente já terminou de ler o textão, a gente não liga. Pode mandar textão à vontade. Manda história, a história precisa Manda textão, conta história. O que mais pode acontecer é que a gente dá umas entonação aqui, que a gente gosta de interpretar o que a gente lê. E é isso. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Espero ouvir vocês na semana que vem. E tchau, tenham uma boa semana.